Olá, nós aqui pelo Centro Espírita Irmãos Samaritano, dando seguimento às reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar dessa vez no capítulo 5 sobre o texto do item 24. O título é A Desgraça Real, escrito pelo espírito Delphine de Girardin, que viveu na mesma época de Allan Kardec. Ela traz uma abordagem sobre o que os seres humanos, os seres encarnados, julgam ser a verdadeira desgraça. Então, ela faz uma enumeração dos motivos. Qualquer um de nós aqui pararmos para conversar nesse momento, vamos ter inúmeras situações do dia a dia, do ponto de vista social, econômico, do ponto de vista íntimo, né, dos processos íntimos pelos quais a gente passa, que nós vamos classificar como grandes desgraças. E Delphine de Girardin faz esse apelo para que a gente possa pensar, reorganizar o nosso ponto de vista. O Espiritismo como um todo nos convoca a ampliar o nosso ponto de vista, assim, de um ângulo universal, vamos dizer assim. A gente pode ousar dizer de um ângulo cósmico, que vai tirar a nossa visão da restrição que uma única existência promove no nosso ponto de vista. Então, evidentemente que do ponto de vista de uma única existência, qualquer situação que fuja à plenitude da riqueza, à plenitude da saúde, à plena realização dos meus desejos, que atendam às necessidades humanas básicas, qualquer coisa que fuja a isso vai ser qualificado como uma desgraça. E o Espiritismo, e esse espírito amigo em particular nesse texto, nos convida a elevar o nosso ponto de vista além dos parâmetros da sociedade planetária, lembrando da nossa real essência, da nossa realidade, que não está restrita à vivência desta encarnação. Então, nós vamos observar esse espírito falar para a gente aqui que para julgar de qualquer coisa precisamos ver-lhes as consequências. E para ver essas consequências é preciso que a gente consiga estender o olhar para além dessa única encarnação, como a gente citou há pouco, né? Então, segundo as acanhadas vistas humanas, situações que estão reorganizando o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de olhar o próximo, o nosso jeito de valorizar a vida, seriam classificadas como desgraças. Do ponto de vista do processo de evolução, do processo de crescimento do espírito, nós vamos conseguindo alongar a nossa visão. Nós vamos conseguindo, e de imediato a gente não vai conseguir trazer essa realidade com tanta convicção para o nosso coração de um dia para o outro. Trata-se de uma elaboração. A nossa razão, o nosso lado racional, vai criar muitas resistências às vezes. Ou os nossos sentimentos vão emperrar em determinadas situações. É preciso que a gente mergulhe, permita que o nosso pensamento mergulhe nessas considerações, que a gente coloque o olhar sobre os nossos sentimentos, analisando desse ponto de vista mais amplo, né? Então ela diz que vai revelar a infelicidade sob uma nova forma. E diz pra gente que é quando nós estamos nos entregando à realização de vaidades, de triunfos, que passamos por cima do que é
digno da humanidade, nós estamos nos comprometendo. Nós estamos nos comprometendo, se não agora, então para o futuro. Do ponto de vista de quem está analisando a existência como uma caminhada universal, que não se resume ao que nós estamos vivenciando aqui nessa encarnação. Então, o convite desse espírito nesse momento, assim como da doutrina espírita como um todo, é que a gente possa fazer uma autoobservação, nos identificar como filhos de Deus e nos interessar pela jornada que estamos sendo convidados a trilhar, não nos limitando aos percalços e às dificuldades daqui, mas observando o que é que nós podemos reelaborar a partir do que está sendo mostrado nesses momentos que são transitórios na nossa existência, no nosso caminhar. Então, que sejamos todos muito bem envolvidos nessas reflexões que a espiritualidade amiga traz para a gente e que tenhamos muita disposição íntima para cultivar alegria e seguir em superação do que pode e precisa ser superado. Graças a Deus.